Olá, meus amigos! Hoje eu vim falar sobre gametogênese, mas primeiramente um bom dia, ou boa tarde, ou até mesmo boa noite, dependendo do momento que vocês. Eu espero que vocês gostem. Então, sem mais enrolação, partiu! A gametogênese é o processo de produção de gametas masculinas, denominadas como espermatozoides, e as femininas, denominadas como ovocitos. Os gametas são formados com base em células diploides por meio dos processos de mitose e meiose, e assim são constituem a fase haploide, do ciclo da vida do ser humano. Agora você deve estar se perguntando onde ocorre a gametogênese? A resposta não é tão difícil. A gametogênese masculina, a espermatogênese, ocorre nos testículos, com a divisão e a maturação celular, ocorrendo especificamente dentro dos túbulos seminíferos. Já a gametogênese feminina, ou melhor chamando ovogênese, ocorre nos ovários. Agora eu vou dar uma falada mais sobre cada um, tanto no espermatogênese e o ovogênese. A espermatogênese é o nome dado do processo de gametogênese no homem. Ainda na vida uterina, os testículos embrionários já apresentam células geminativas que darão origem aos espermatozoides. Pouco antes do início da puberdade, o organismo produz hormônios sexuais masculinos denominados como androgênios. E as células geminativas formarão as espermatogônias por meio do processo de divisão celular denominado como mitose. As espermatogônias podem ser classificadas em dois tipos, o tipo A e o tipo B. No caso do tipo A, também por meio do processo de mitose, produz durante toda a vida do indivíduo novas espermatogônias. As espermatogônicas do tipo B, originadas do espermatogônicas do tipo A, por meio do processo de meiose, produzem os espermatocitos. Os espermatofitos primários são originados na interfase 1, por meio do aumento do tamanho das espermatogônias do tipo B e duplicação do seu DNA. Os espermatofitos 1 passam pelo primeiro processo de divisão meiótica, dando origem a um espermatocitos secundários, os espermatofitos 2. Passam pelo segundo processo de divisão meiótica e dão origem a espermatídeos. Cada espermatofito origina quatro espermatotídeos haploides, e essas possuem a metade dos cromossomos presentes na célula diploides anteriores. A espermatotídeo passarão por um processo de amadurecimento e diversas transformações até se tornarem espermatozoides. Já no ovogênese, o processo de produção de gametas femininas, a ovogênese, inicia-se ainda na vida embrionária a partir da sétima semana de gestação do embrião feminino, com a produção de ovogônias com base nas células gemitativas e por meio do processo de divisão celular chamada de mitose. Em seguida, a ovogônias passam a entrar no processo de meiose. Entretanto, esse processo cessa antes de nascimento, na fase de profase 1. Essas células passam a ser denominadas como ovocitos primários e mantêm-se em repouso dentro de uma estrutura constituída por células protetoras denominadas como foliculos. Falei errado, foliculos. E já com seu material genético duplicado até a ovulação, fazem que ela completa a primeira divisão meiótica. A ovulação ocorre a cada ciclo menstrual da mulher. Esses ciclos iniciam-se na puberdade, ocorre durante toda a vida reprodutiva da mulher, que segue até a menopausa. A cada ciclo ocorre a ação do hormônio folículo estimulante, ou o FSH, estimulando alguns folículos e continuarem seu desenvolvimento. No entanto, apenas um folículo e seu ovocito 1 completarão seu desenvolvimento em cada ciclo. O ovocito 1 terminará a meiose 1, dando origem a ovocitos secundários. Um corpúsculo polar. E iniciará a meiose 2. No entanto, a meiose 2 ficará em repouso na metafase 2 e completará seu desenvolvimento apenas se, após a sua liberação na ovulação, o ovocito 2
for fecundado por um espermatozoide. Se ocorrer a fecundação, haverá formação de óvulo e de uma segunda corpúsculo polar. Os dois corpúsculos degeneram-se ao final. O folículo que se rompeu dará origem ao corpo lúteo, que secretará hormônios como a progesterona, essencial na manutenção de uma possível gestação. Caso o ovocito não seja fertilizado, esse corpo lúteo irá degenerar-se com a produção de hormonal, que irá auxiliar na manutenção da gravidez. Será alterado, assim, o novo folículo e será estimulado, dando origem a um novo ciclo. No nascimento, os dois ovários juntos contêm cerca de 2 milhões de ovocitos primários. Entretanto, apenas cerca de 400.000 a 500.000 completarão seu desenvolvimento. Acredita-se que as mulheres nascem com todos os ovocitos primários que terão durante a vida. Entretanto, alguns estudos sugerem que as gametas femininas podem formar-se também durante a vida adulta, com base em células troncos do próprio organismo. Você deve estar se perguntando no momento agora, e qual é a diferença entre espermatogênese e ovogênese? Eu vou estar citando alguma dessas diferenças bem rapidinho aqui também, para não demorar muito do seu tempo. A espermatogênese é os 4 produtos da meiose formam gametas maduros. Já na ovogênese, o processo de citocinese é desigual, ao final formará apenas uma grande célula, as outras menores, denominadas corpúsculos polares, degeneram-se. Já no espermatogênese, a produção de gametas maduros ocorre a partir da puberdade e segue durante toda a vida adulta. Já no ovogênese, a produção de gametas madura encerra-se a menopausa, ou seja, por volta dos 50 anos. No espermatogênese, a produção de gametas maduros acontece em sequência contínua, sempre está correndo. Já no ovogênese, a produção de gametas maduros apresenta uma sequência com grandes períodos de interrupções. Então, galera, eu acho que é só isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado da minha explicação. Obrigado por estar escutando até aqui. Espero que tenham gostado. Fui! Embriogenese. Depois da formação dos gametas na gametogenese, pode-se ocorrer a fecundação, ou seja, o encontro entre essas células germinativas. A partir daí, acontece o desenvolvimento embrionário, ou embriogenese, onde terá várias divisões celulares que originarão outras células, processo conhecido como mitose. No início, as células formadas são idênticas, e conforme ocorrem as divisões, elas vão ficando cada vez menores, onde não há diferenciação celular. Depois, ocorre essa tal diferenciação celular, que dará origem aos folhetos embrionários e, posteriormente, a formação de órgãos ou organogenese. Bom, aqui tá eu novamente. Dessa vez eu vou falar sobre a embriologia. O que é embriologia? É a área da biologia que estuda o desenvolvimento embrionário dos organismos vivos, ou seja, o processo de formação do embrião a partir de uma única célula, o zigoto, que originará um novo ser vivo. Agora, eu vou falar mais ou menos o que a embriologia estuda. Ela estuda todas as fases do desenvolvimento embrionário, desde a fecundação, a formação do zigoto, até que todos os órgãos do novo ser estejam completamente formados. Também são consideradas as etapas anteriores da gestação do embrião, uma vez que influenciam no processo. Atualmente, a embriologia é uma parte da biologia do desenvolvimento. Essa área está relacionada com diversas áreas do conhecimento, como a citologia, a histologia, a genética e a zoologia, entre outras. Algumas das especialidades da embriologia são a embriologia humana, a área que se dedica ao conhecimento sobre o desenvolvimento dos embriões humanos, estuda as manifestações e doenças congênitas, a embriologia clínica ou médica, aos estudos sobre os embriões e processos de reprodução assistidas.
Também temos a embriologia comparada, é a área que se dedica ao estudo do desenvolvimento embrionário de diversas espécies animais comparativamente e é importante para os estudos evolutivos. Também temos a embriologia vegetal, estudos do estágio da formação e desenvolvimento das plantas. Agora eu vou falar sobre a embriologia humana. Tomada como exemplos do desenvolvimento embrionário humano, as fases do desenvolvimento do novo indivíduo são a gametogênese, como eu havia falado no bloco anterior. Na gametogênese são formados os gametas a partir de células especializadas chamadas de células gemitativas, que passam por várias mitoses e se multiplicam, e depois elas crescem e passam pela primeira divisão meiótica, formando as células filhas com a metade dos cromossomos da célula mãe. Nos gametas femininos, a meiose é interrompida antes de se completar, originando-se um ovocito secundário e um corpo polar primário bem menor. Também temos o processo da fecundação, que após o ato de sexo sexual, os espermatozoides lançados dentro do corpo feminino tendem a alcançar o ovocito. Quando o espermatozoide consegue penetrar no ovocito secundário e completada a divisão meiótica, o óvulo recém-formado pode ser fertilizado. Na fecundação ocorre a cariogamia, ou seja, a fusão dos núcleos de gametas e a formação do zigoto. O desenvolvimento embrionário humano, basicamente em todos os animais, o desenvolvimento do embrião abrange 3 fases principais: segmentação, gastrulação e organogênese. A segmentação, logo após a formação do zigoto inicial, as clivagens fazendo aumento no número de células. A divisão são rápidas e em cerca de uma semana, mais ou menos. No estágio de blastocitos, se fixa na parede uterina para dar continuação ao processo. Na eu pronunciei muito errado, peço desculpa mesmo, é que eu tô todo zoado hoje. A gastrulação, na fase aumenta não só o número de células, como o volume total do embrião, são formados 3 folhetos gemitativos ou os folhetos embrionários: o ectoderma, o mesoderma e o endoderma, iniciando a diferenciação celular que origina os tecidos do corpo. No Na organogese, começa a se formar os órgãos. Os primeiros são os órgãos do sistema nervoso, originandos do ectoderma, a camada mais externa. Isso ocorre por volta da 3ª semana de gestação.